Amém? Irmãos, eu vou falar essa noite sobre descanso. Eu falei para ele botar florzinha, ele botou. Aqui, bonitinho. Eu vou falar sobre descanso, irmãos. Quantas pessoas querem descanso? A gente precisa de descanso, não precisa? Nosso Deus. Você sabe que eu fui... a gente fez aquela viagem recentemente para Curitiba. Estivemos na casa do pastor Moisés. Um beijo pro pessoal de Curitiba, se eles estiverem assistindo a gente. E nos últimos minutos, a gente já saindo pro aeroporto, aí o pastor Moisés falou: Alexandre, você está tirando férias? Alexandre, pastor, não consigo, não posso. Como assim? Aí ele tomou lá uma chilapada, porque ele precisa tirar férias, amém, irmãos? São pelo menos 4 anos em que todo janeiro, sabe o que eu faço? Obra. Não aguento mais obra, irmão, não quero mais obra, né? Então... Aí outro dia eu fui com a Camila, com algumas mulheres, né, com a Luciana também, a Michele. Nós fomos ver uma pastora que eu gosto muito. Ela estaria nessa igreja, lá no Estácio. Acabou que ela não estava e o marido dela pregou. Adivinha sobre o que ele falou? Obra. Adivinha o que tinha dentro da igreja? Os 6 templos que a igreja teve ao longo do tempo. Aí eu falei, não, por que Deus mandou eu ouvir isso, né? Mas amém, mas eu quero descanso, irmãos. Eu posso querer descanso? Então eu quero descanso. Você quer descanso? Você sabe, eu queria compartilhar com vocês uma coisa. Assim que eu me converti, o primeiro versículo que eu aprendi foi o seguinte: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Eu sofria, quando eu me converti, eu sofri de temor noturno. E aí me ensinaram esse texto, e eu toda vez antes de dormir, eu ficava repetindo para poder eu dormir em paz. E esse texto fala também sobre o descanso do Senhor, né? E a gente tem que aprender isso, que a gente precisa descansar nele. A outra palavra que eu amo, que é a palavra da minha vida, não tem sempre aquela palavra que você, uau, essa palavra é para mim? Sabe qual é a minha palavra? Aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Essa palavra é ou não é tremenda, irmãos? Essa palavra é perfeita, por isso que eu amo esse Deus. Aos seus Ele dá enquanto dormem. Olha só, o que a gente precisa fazer? Se você não dorme, você não vai receber, irmão. Então durma, tá? Se esforce para dormir, a gente precisa dormir, porque aos seus Ele dá enquanto dormem. Isso é muito bom. E aí, eu estava dando uma olhadinha nas Escrituras. E aí eu estava pensando sobre descanso. E se você parar para pensar, se você for fazer uma breve pesquisa, você vai ver que a palavra descanso, ela aparece inúmeras vezes na palavra. A primeira vez foi lá em Gênesis 2, a partir do verso 1. Gênesis 2, a partir do verso 1. Nós vamos ler o texto 1 e 2. Gênesis 2, a partir do verso 1. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Agora olha o 2. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, o que Ele fez? Aí, irmão, sou eu que estou dizendo. Esse é o nosso padrão. Esse é o nosso modelo. O nosso modelo há momentos em que você vai precisar descansar. E a palavra está nos instruindo a isso, né? Então, se o nosso modelo é Ele, o que a gente precisa fazer de vez em quando? Descansar. Né? Mas o que é descansar? Se você buscar lá no dicionário, existem vários significados, até o ócio, não sei o quê, não fazer nada. Mas eu gostei do seguinte significado, que eu acho que é o que se prega mais, tem mais relação com o que a gente está com o que a gente está falando aqui com relação às Escrituras. Descansar significa tranquilidade de espírito e sossego. Então pensa comigo, Ele criou tudo. E aí ele ficou deitado assim, olhando. Caraca, bonito isso, hein? Pô, esse verde dessa floresta ficou maneiro. Até que esse homem que eu fiz aí, essa mulher, até que vocês são ajeitadinho, né? Bracinho do mesmo tamanho. Bonitinho que eu fiz. Eu acho que foi isso. Ele chegou, ele depois de ter concluído tudo, ele parou e olhou e falou, uau, que maneiro. E quantas vezes a gente faz isso? Você para, olha a sua vida, olha o que Deus tem te dado e você fala, uau, que maneiro. Você tem feito isso? Não é muito maneiro o que Deus tem feito na nossa vida? Quando você olha os seus filhos, você fala, caramba. Quando você olha a sua família,
quando eu olho essa igreja, eu falo, uau, olha o que ele fez, né? Isso é descansar, é você ter tranquilidade e sossego, né? Ter paz com aquilo que está sendo feito. Amém? Quantos querem descansar aqui essa noite? É isso. E eu estava repensando sobre isso. E diz o seguinte, em Gênesis 2, vemos a maravilha da criação. Não é isso? Ele fala que ele criou os céus, a terra, tudo o que neles há. E ele tirou um dia para apreciar e para adorar. Porque essa palavra descansou aí de Gênesis 2 tem relação com Shabá. Com você separar um dia para adorar, para apreciar. E eu acho que é isso que a gente precisa trazer para a nossa vida. Há momentos em que a gente precisa apreciar. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, aprecie. Né? Nós precisamos apreciar. Nós precisamos urgentemente trazer esse descanso para as nossas vidas. Quantos reconhecem que são dias de muito desassossego? Já viu isso? Não é assim? Né? Eu estava outro dia conversando com uma jovem falando assim, o tempo todo nós somos cobrados, já viu isso? Quando você é criança, você nasceu. Mas ele é tão pequeno, o outro é tão maior, né? Nasceu só com 3 quilos, o outro nasceu com 3,600. Aí você cresce um tiquinho, mas ainda não anda? Não fala. Aí você começa a ir para a escola. Fulano já lê. Você não lê, não? E aí vai a sua vida escolar, aquele inferno de perturbação de você ser comparado o tempo todo. Chega na sua adolescência, eles começam. Fulano já está namorando. Não namora, não? Aí você começa a namorar. Aí você fica um pouquinho maiorzinho, começa a namorar. E vai casar quando? Aí você casa. E os filhos? Aí você tem um primeiro. E o segundo? Aí você tem um segundo. E a menina ou o menino? Aí tá. Aí você vai para a idade madura e aí fulano já comprou uma casa. Fulano vai se aposentar muito bem. Fulano tem uma vida bem estável. Aí você tem os filhos, né? Os seus filhos vão ficando maduros na fase em que eu estou. E aí, fulano está fazendo faculdade? Beltrano já está casado? Ciclano. Então a nossa vida é uma vida de desassossego. Já pararam para pensar nisso? Então é por isso que a gente tem que incluir o descanso do Senhor. A gente tem que parar de vez em quando e apreciar o que a boa mão de Deus tem feito por nós. Irmãos, eu não sei qual é a condição que você está vivendo, mas eu sei o seguinte, há coisas na sua vida que você pode apreciar e atribuir à boa mão de Deus. Amém? Então Deus já tem feito maravilhas no nosso meio, Deus tem feito maravilhas na sua vida. Quando a gente pensa a cidade em que nós moramos, irmãos, você sai e você chega, você tem muito o que apreciar da mão de Deus, não é isso? Então assim, a gente tem observado isso, como o Senhor tem nos livrado, como o Senhor tem nos guardado, né? Mas por que nós devemos descansar nele? Por que a gente tem que descansar em Deus? A gente podia pensar isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmo 118, no verso 1. Salmo 118, verso 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é o que, gente? O seu amor dura para sempre. Então, por isso que a gente deve descansar nele, porque Ele é bom em todo o tempo, independente da circunstância, independente do que você está vendo. Ele é bom, Ele é bondoso e as misericórdias dEle acabam. Você tem uma porção de misericórdia para a sua vida, irmãos? Você tem uma cota de misericórdia para a sua vida? Não, elas são infinitas. Elas duram para sempre, não importa o que você faça, não importa os erros que você cometeu, as misericórdias deles são infinitas.
Amém? Então é por isso que a gente tem que descansar nele, não no nosso braço, não na nossa força, não nas pressões que colocam sobre nós. Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que fazer um concurso público, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E não que isso seja problema, faça aquilo que você puder. Aquilo que você não puder, você entregue àquele que é bom, misericordioso, tem cuidado de você. Comece a apreciar aquilo que ele já tem te dado. Não deixe passar desapercebido aquilo que ele já tem colocado nas suas mãos. A nossa ansiedade, o nosso desassossego, às vezes, não deixa a gente perceber o que a bondade dele já tem feito. E a gente precisa estar atento a isso. Amém? Outro motivo pelo qual, ainda falando da bondade de Deus, a bondade de Deus faz parte da natureza de Deus. Quando o pessoal da EMAC aqui já estudou, a natureza de Deus, os elementos que fazem parte da natureza de Deus, e a bondade é uma delas. A bondade faz parte da essência de Deus. Vamos abrir agora no Salmo 116. Isso também é bonitinho. (116) a partir do verso 7. Diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Amém? Então vamos repetir esse texto? Vamos lá, fala para a tua alma aí. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Amém, queridos? Às vezes a gente não tem que dizer isso para a nossa alma. Não é verdade? A nossa alma de vez em quando fica agitada, perturbadinha. É uma luta a nossa alma. Não é isso? Sabe também por que nós devemos descansar no Senhor? Porque Ele nos ama. Olha que lindo, a gente tem um Deus que é bom e que nos ama. Isso não é perfeito? Então vamos abrir lá em 1 João 4. 1 João 4, a partir do verso 6. É uma exortação de João para os irmãos, mas olha o que ele fala a partir do verso 6. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Continua. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor precede a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora o 8, por favor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o que, gente? Deus é amor. Olha que coisa mais linda que esse texto está dizendo, Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não o ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor precede a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos, você precisa tributar a esse Deus de amor a tua tranquilidade, a tua paz. Enquanto a gente tributa a nossa força, aquilo que a gente acha que é bom, a gente não vai ter paz, a gente não vai ter descanso. A esse Deus que é amor, que espera que eu e você sejamos os mensageiros do amor dele pela terra. O texto diz que se nós nos amarmos, o que vai acontecer? O mundo vai reconhecer o amor de Deus em nós e vai ver que ele está no nosso meio. Mas como é que a gente consegue amar alguém tão diferente? A gente só ama quem é tão diferente da gente porque o amor de Deus, ele está dentro de nós. Se você tem a Deus, você tem o amor dele. Amém? Então, nós devemos descansar no Senhor porque Ele é amor. Agora, sabe o terceiro motivo que eu acho bem importante, Por que nós devemos descansar em Deus? Porque a natureza humana é ansiosa. Você entende isso? Olha, eu tenho um amigo que dizia o seguinte: cada um tem direito a uma heresia. E talvez eu fale a minha agora, tá? Desculpa, eu tenho direito.
tá bom? Eu estava pensando sobre isso, falando, caramba, nossa natureza é muito ansiosa. Eu fiquei pensando lá no jardim, lá no Éden. Deus criou tudo, colocou o homem no jardim, falou para o homem dominar sobre tudo que estava ali, deu nome aos animais, deu nome às folhas. Você acha mesmo que Deus não ia dividir com esse homem, que ele encontrava todos os dias para falar com ele? Ele não ia dividir com esse homem em algum momento todos os mistérios da árvore da vida? Fala para mim, isso não é estranho? Em algum momento ele ia dividir aquilo ali com o homem. Talvez ele estivesse esperando só um momento. Mas o que a Eva fez? Transtorno de ansiedade da Eva. A Eva ansiosa não aguentou. Ela não podia esperar. Ela queria aquele negócio na hora. Nós, mulheres, temos esse espírito. Amém, irmãs? Luta. Contém a Eva aí dentro de você. Não é isso? É um inferno essa Eva. A gente quer as coisas na hora. Ela não esperou, irmão, sério. Eu fiquei pensando sobre isso e falei, caramba, talvez em algum momento Deus fosse dividir aquilo com o homem. Mas a ansiedade não deixa. E quantas vezes você já se viu igual a Eva? Você fez uma oração, falou assim, Deus, eu queria, sabe, eu preciso de tal coisa. E aí você não aguentou esperar aquilo que o Alexandre pregou na semana passada, transformou pedra em pão. Foi exatamente o que a Eva fez. Então, a nossa natureza é uma natureza ansiosa. A gente tem dificuldade de esperar, né? A tia Lúcia, por exemplo, quantos anos você orou pelo seu marido? 25 anos. Está disposta? Olha aí, ó. No mundo de tudo tão rápido, né? Você clica, você baixa, você acessa, você isso, você aquilo. Falar que você vai orar por alguém em 25 anos é surreal, né? Para essa geração aí não existe isso. Nós estamos num tempo de tantas coisas imediatistas que falar que você vai construir algo em Deus é algo surreal, né? Mas a gente precisa entender que a nossa ansiedade, ela às vezes quer atrapalhar o mover de Deus na nossa vida. Você eventualmente vai ser visitado por isso, em que você vai ser tentado a fazer as coisas do seu jeito, sem esperar que Ele faça do jeito dele. Então, o descanso no Senhor, gente, é a nossa única saída para que a nossa ansiedade, ela não se aflore e a gente perca, né, a medida e perca aquilo que Deus tem para nós. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa ansiedade. Ah, mas eu não sou ansiosa. Sim. Uns pouquinho mais, outro pouquinho menos, mas todo mundo aqui é ansiosinho, tá? Nesse tempo que nós estamos vivendo, não tem como. Todo mundo tem um grauzinho de ansiedade. Tá, irmãos? Estou profetizando luta na tua vida, não, mas é uma constatação. Nos dias de tudo acelerado, não tem como você vai estar eventualmente ansioso. Tá bom? Mas vem cá, irmãos, como que nós descansamos? Como é que faz? Então tá legal, pastor, é legal esse negócio de descansar e tal, mas como é que faz isso? Como é que a gente descansa? Eu queria agora que você abrisse em Hebreus 4, a partir do verso 9. Esse é um daqueles que vale a pena copiar e colar na geladeira, tá, irmãos? Fica a dica. Esse texto é sensacional. Então, vamos lá. Hebreus 4, a partir do verso 9. Já está ali? Olha que gente eficiente. Assim, resta um descanso sabático para o povo de Deus. Que lindo. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. 11 agora. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Viu que eu te falei do Adão? Olha aí, ó. Ficou, viu? Heresia tá boa, viu? Então vamos lá, gente. O verso 9 está falando de descanso sabático. O que seria esse descanso sabático? Já parou para pensar nisso? Seria um tempo de separação para adoração, tempo de contemplação. Hoje, em meio ao caos que nos cerca, tem sido esse descanso.
né? Em meio ao caos que nós estamos vivendo, você parar um tempo para contemplar, para adorar ao Senhor, tem sido tão difícil. Como é que a gente tem exercido isso nos dias de hoje? O corpo de Cristo, a igreja, você separa um tempo para você vir aqui adorar. Então, resta ao povo de Deus ainda esse descanso sabático. A gente tem tirado esse tempo para fazer essas coisas. Mas na glória, quando o Senhor vier e nós reinarmos com Ele, como é que vai ser? Vai ser o tempo todo isso. Então, só para a gente sentir o gostinho de como vai ser, Ele tem dado esse descanso sabático para a gente, né? O verso diz o seguinte, o verso 10 diz o seguinte: descansar das obras, né? E o que isso quer dizer? Há coisas que podemos e fazemos. Há coisas que você pode fazer e que você deve fazer. Mas há outras que não há nada que você possa fazer, não tem como você resolver, não é isso? A salvação, irmãos, é o nosso descanso. Você pode glorificar o Pai por isso? A salvação é o seu descanso. O que seria de você sem a salvação? Onde você estaria agora? Descansando? Então, a salvação do Senhor é o nosso descanso, é o descanso para a nossa alma, é o descanso para o nosso entendimento. Amém? O verso 11 diz o seguinte: entrar no descanso. Isso é tremendo. Sabe o que isso quer dizer, gente? O descanso do Senhor é um lugar. E o texto, bota por favor lá no verso 11, Hebreus 4:11, por favor. Olha só. Esforcemo-nos. Entrar nesse lugar de descanso é algo fácil, irmãos? É algo rápido? Isso vai demandar de você esforço. Entrar nesse lugar que é o lugar de descansar nele, você vai ter que se esforçar. Talvez quando esse texto foi escrito, talvez ele não soubesse o caos que seriam os nossos dias, né? Ontem nós tivemos aqui no Farol um momento onde nós falávamos sobre a questão dos suicídios. Quantos sabem que nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha internacional falando sobre o suicídio. Irmãos, os números são alarmantes, né? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, fala inclusive numa epidemia. Né, nós assistimos a um vídeo aqui bem pesado, eu não vou mostrar agora porque tem crianças aqui. Dá vontade de mostrar para tu ficar nervoso, porque só assim para a gente se movimentar. Né? E o que aconteceu? Por que isso está acontecendo? Sabe qual é a faixa etária que tem cometido mais suicídios? Pessoas de 15 a 24 anos. O maior número de suicídios em todo o mundo é nessa faixa etária. Mas, irmãos, por que isso está acontecendo? Porque essas pessoas têm descansado? Provavelmente não. Eu não quero colocar mais esse jugo sobre essas pessoas. Mas eu quero dizer a você o seguinte: os dias são maus. Nós estamos vivendo os últimos dias. E há uma série de alertas para nós sobre os dias que nós estamos vivendo. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. A palavra de Deus diz que alguns teriam comichão ao ouvir a palavra. Você tem visto isso por aí? A palavra de Deus diz da luta que seria para você manter a chama acesa nos últimos dias. Sabe, irmãos, o que eu entendo no meu coração, no meu espírito, que a nossa saída para conseguir sobreviver a esses últimos dias e fazermos tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós, por toda a comissão que o Senhor tem nos inserido, o nosso caminho é entrarmos nesse lugar de descanso. Só aqueles que habitam nesse lugar de descanso vão conseguir resistir a todas as mazelas que esses dias têm nos proposto. Sabe, irmãos, são dias de muita confusão. São dias onde a sua fé pode ser roubada por muito pouco. Quantos têm tido dificuldade de orar? Quantos têm tido dificuldade de ler a palavra? Só eu? Me ajuda aí, irmão. Eu tô com a mão aqui, ó. Tá? Quantos têm tido dificuldade de vir à igreja? Pode falar, irmão. Fica tranquilo, ninguém vai te condenar não, tá? Tranquilo. É isso. É disso que a gente está falando.
Nós precisamos nos esforçar a entrar nesse ambiente de descanso, a entrar nesse lugar aonde as influências do espírito desse século, que quer dizer que você precisa resolver a sua vida do seu jeito, o espírito desse século que quer que você aplique todo o tempo a sua justiça própria. Eu tenho que fazer isso porque isso é bom. Eu tenho que fazer aquilo porque é isso que eu acho legal. Ninguém te perguntou o que você acha, querido. Jesus nunca te perguntou o que você acha, ele não está interessado na sua opinião, ele está interessado em que você cumpra os propósitos dele. E eu tenho a impressão no meu espírito, no meu coração, que a única saída para a gente é entrar nesse lugar de descanso. Nesse lugar onde a gente lança sobre ele as nossas ansiedades. O texto não diz isso? Que a gente deve lançar sobre ele as nossas ansiedades? Querido, lá no jardim a Eva estava ansiosa. Imagine nos dias de hoje. Se Eva vivesse hoje, como é que ia ser? Luta essa Eva, né? Então você é a Eva de hoje. Você está aí ansioso, tem sempre... Se eu estou aqui falando com você está pensando em várias coisas. Caramba, amanhã é segunda-feira, tem uma conta para pagar. Amanhã é que dia do mês, hein? 10, meu cartão vence dia 11. Tipo, não posso perder a data. Eu preciso pegar minha carteira de motorista. A gente tem um monte de coisa que a gente está pensando, não é assim? Querido, eu vim aqui essa noite para te fazer um convite. Entre no lugar de descanso. Se esforce para isso. Isso não vai ser algo simples. Isso vai ser algo que vai requerer de nós muito esforço. Mas como é isso? Quando você se vê nessa situação de desespero, de pensar num monte de coisa, de querer resolver as coisas do seu jeito, para. E vai para o Senhor. Vai para a palavra. Faça uma oração. Querido, não há nenhuma decisão na nossa vida que não possa esperar uma oração. Não é isso? Já viu? Olha só, volta e meia o pessoal liga para sua casa. Olha, você tem uma promoção, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, mas tem que ser agora. Aí eu fico nervosa. Eu falo, ai meu Deus, eu não posso fazer nada agora. Inferno esse negócio de ter que fazer agora, não é assim? Aí eu falo, tem que falar com meu marido. Aí eles falam, não, mas a senhora já deixa... Não, eu tenho que falar com meu marido. Aí sabe o que meu marido fala? Sempre, não. Ele sempre diz isso. Não precisa. Não, né? Mas ele é uma bênção na minha vida, ele me coloca no meu lugar de descanso. Porque a Eva que há dentro de mim luta, quer resolver tudo. E a gente é assim. Então eu queria te convidar essa noite a entrar por esse lugar. Quantos se comprometem comigo de se esforçar para entrar nesse lugar de descanso? Querido, há muita coisa que você não pode fazer. Aquele irmão deu testemunho sobre a saúde dele. Ele podia fazer alguma coisa? Irmãos, eu tive 3 dias na UTI. Vocês souberam disso, né? UTI coronariana. Estava passando uma dorzinha. Eu pensei assim, bom, estou com uma dorzinha. Beleza, vou para o hospital. Tomo um remedinho. Vem embora. Não é assim que a gente faz sempre? Poxa, é assim. Entrei no hospital lindo, que eu adoro. Falei, ai, que legal, que aqui é bonito, né? E tal. Quase tirei uma selfie no hospital. O Alexandre tirou várias fotos. Aí tá, entrei no hospital lindo. Aí a moça mediu minha pressão, fez as coisas. Ela falou, então, tá tudo normal. Eu falei, então, beleza. Aí eu falei, vou tomar um remédio, né? Vai me dar um papelzinho que eu vim aqui, porque eu trabalho no estado. Eu queria, né, não ir trabalhar à noite no estado, porque eu estava me sentindo mal. Então, eu achei que ia ser isso. Daqui a pouco a moça fala assim, vem cá, Patrícia Pilar. Eu levantei a mão, ela falou, então, vem aqui comigo. Aí ela já me levou lá para uma baia. Falei, que negócio esquisito, eu nunca entrei numa baia dessa. Aí ela me botou na baia, botou um monte de aparelhinho, furou a minha mão, aqui. Aí eu fiquei assim, ué. Aí eu falei pra ela, eu quero fazer xixi. Aí ela falou, vou pegar comadre. Como assim, comadre? Não, nem foi ela, foi um enfermeiro, pra desgraça ser maior, entendeu, irmão? Aí, o que eu podia fazer naquele lugar, irmãos? Adorar o Pai, descansar, porque não havia nada que eu pudesse fazer. Quando eu me vi, eu estava naquela situação. Aí eles me deram um remedinho, fizeram um monte de coisa. Aí quando o médico voltou, e aí, o remedinho fez efeito? Eu falei, fez, então, tô bem. Aí ele falou, não, então, esse remédio é para angina. Se ele fez efeito, você deve estar com algum problema de angina. Aí você vai ter que ficar para fazer os exames. Gente, meu mundo caiu.
Não havia nada que eu pudesse fazer naquela situação, a não ser descansar no Senhor. E existem momentos que acontecem isso. Às vezes a gente passa por situações assim extremas, que é a própria mão de Deus querendo falar para você, queridão, descansa, tu não tem nada que você possa fazer. Porque ainda, quando ainda há algum jeitinho, alguma coisa que a gente possa fazer, a gente faz. É ou não é? Então, às vezes, Ele coloca a gente em situações extremas, que é para a gente não fazer nada, apenas entrar no lugar de descanso. E a gente precisa ter esse entendimento para esses dias, sabe? Nós precisamos nos esforçar para entrar nesse lugar de descanso, para reconhecer que nós somos muito limitados. Você reconhece que você é limitado? Nós somos tão limitados que nós precisamos até saber, nós nem sabemos orar. Olha a nossa limitação. Nós precisamos que o Espírito nos conduza em oração. Nós não sabemos orar como convém. Olha a nossa limitação aí. E diante de toda essa limitação, a gente acha mesmo que a gente pode resolver as nossas coisas do nosso jeito, no nosso braço e da nossa maneira. Sabe, irmãos, eu queria convidar você essa noite. Acabou. Ó, que lindo. Acabou cedinho. Nós precisamos aprender a entrar nesse lugar de descanso. Eu queria orar com você, convidar você a ficar de pé. Vocês entenderam o que eu falei? Que bom que vocês entenderam. Vira para a pessoa que está aí do outro lado e fala para ela, vamos descansar? Vamos descansar, gente? Não é isso que a gente precisa? A gente precisa descansar. Amém? Eu queria, como a gente sempre faz aqui, a gente sempre está ministrando as pessoas, eu queria que você, que está tendo muita dificuldade de descansar, de repente você está passando por um tempo na sua vida que você não está conseguindo descansar nele. Se esse é o seu caso, eu queria convidar você a vir aqui à frente, para a gente fazer uma oração específica. Se você está conseguindo descansar, se você é um abençoado, um bem-aventurado, estenda a sua mão para cá sobre essas pessoas que estão com essa dificuldade. Amém? Mas eu sinto que a gente precisa orar por isso, pelo descanso do Senhor, pelo entendimento do que é o lugar de descanso do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Como eu te falei, se você não é essa pessoa, eu queria convidar você a estender a sua mão sobre a vida dessas pessoas que estão aqui na frente. Amém. Sustenta o universo, o meu coração que falou e tudo se formou. Chama pelo nome, pelo nome. Eu queria que você colocasse agora diante do Senhor o que tem tirado o seu descanso, tem tirado a sua paz. A palavra diz que a gente tem que lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Então lance sobre Ele aqui nesse lugar aquilo que tem sido o motivo da sua ansiedade, do seu desassossego. Coloque diante dEle aquilo que tem te tirado a paz, aquilo que tem te tirado o sono. Você não tem podido, como eu, falar os versos de em paz eu me deito e logo pego no sono. Talvez você não tenha conseguido viver isso. Talvez você não tenha conseguido receber porque você não tem conseguido dormir, porque aos seus Ele dá enquanto dormem. Eu queria que você agora começasse a colocar diante dEle quais são os motivos, quais são as coisas que têm te tirado o sono, te tirado a paz. Porque Ele é o único que é suficiente para dar cabo de tudo isso.
aonde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Aonde pode estar a nossa esperança, Senhor? Aonde está, Senhor, a nossa paz? Aonde está, Senhor? Se não na Tua presença, se não diante dos Teus pés, Senhor, diante da Tua majestade. De onde virá o nosso socorro, Senhor? De onde pode vir o nosso socorro, Senhor? Se não do alto, daquele que criou os céus, a terra e tudo que nela há. Olha para nossa alma, Senhor, ela tem estado tão agitada e tão angustiada. Olha para nossa alma nesse dia, Senhor. Traz paz ao nosso coração. Eu quero te dizer, Pai, que nós cremos no Senhor, o Senhor tem sido suficiente. Nós cremos na Sua suficiência, Senhor. Nós cremos na Sua suficiência, na Sua majestade. Meu irmão, minha irmã, eu quero te lembrar um texto que diz: o que nos separará do amor de Deus? Nem você mesmo pode se separar do amor dele. Nenhuma das tuas escolhas podem te separar do amor dele. Você pode estar no vale mais profundo, porque mesmo ali ele vai estar. Não deixe o diabo roubar isso de você. Talvez o diabo tenha falado aos seus ouvidos que ele não te ouve mais, que ele não sabe mais quem você é. Isso é mentira, porque não há nada que possamos fazer para nos separar dele. Ele continua no mesmo lugar, num alto e sublime trono, governando tudo em todos. Querido, que esse lugar, que é o descanso do Senhor, se abra sobre a sua vida nessa noite. Que você encontre o caminho desse lugar. Que o Senhor ponha placas diante de você, te apontando a direção do lugar do descanso dele. Que você seja forte o suficiente para entrar, caminhar nessa direção. Eu oro para que o teu homem interior, a tua mulher interior seja fortalecida nessa noite. Seja fortalecida, seja fortalecido, seja fortalecida, seja fortalecido. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor é um renovo. Que você seja renovado nessa noite. Que o renovo do Senhor te leve para esse lugar que é o descanso dele. O descanso que a razão não conhece. O descanso que a humanidade estranha. O descanso que o espírito desse século luta contra. Que você habite nesse lugar de descanso. Que você venha ocupar esse lugar que é teu. O descanso do Senhor. O lugar aonde você não vai fazer o que você não pode. A única coisa que você deve e você pode é se prostrar diante do Deus maravilhoso, daquele que criou todas as coisas. Deus conosco.